Bom dia, rapaziada. Hoje a gente vai resolver um exercício de cinemática, tá? Exercício bem simples de velocidade relativa, que vai envolver os conceitos que eu ensinei na aula anterior. Conforme o tempo eu vou postando mais exercícios, tá? Porque é difícil fazer uma aula com vários exercícios, tá? Eu não tenho um aparato muito grande de editor de vídeo, tá? Infelizmente. Com o tempo a gente vai melhorando isso também, mas primeira aula de exercício aqui, tá? Eu vou fazer só um dessa vez, vai ser bem curta a aula, extremamente curta, aliás, mas vai ser interessante, tá? Vocês vão pegar um conceito interessante aqui. Bom, o primeiro exercício que eu vou fazer é esse aqui do ITA 2009, tá? Primeira coisa, créditos ao rumo ao ITA, tá? Que é de onde eu tirei essa questão. Maravilhosa, tá? É... Bom, questão diz o seguinte, um barco leva 10 horas, tá? Isso aqui a gente já vai direto chamar de delta T1 para subir e 4 horas para descer o mesmo trecho do rio Amazonas. Se é para subir ou descer, a gente pressupõe já que o rio ele é inclinado, né? Faz sentido supor isso, né? Caso contrário, não teria subida e descida, né? E a gente chama isso aqui de delta T2, tá? 4 horas. Mantendo constante o módulo de sua velocidade em relação à água, tá? Isso aqui é interessante. Ou seja, uma coisa que é constante que a gente sabe é VB em relação à água, tá? Só que bem, se a gente tem velocidade do barco e velocidade da água e a gente supõe aqui um solo arbitrário, ou melhor, vamos definir o solo como O, porque é mais fácil de escrever, tá? Que é um observador externo. Velocidade B com relação à água, a gente sabe que é isso aqui, tá? Fórmula da aula passada, tá? Bem simplesinho. Bom, se a gente sabe que isso aqui é constante e o nosso objetivo é descobrir quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com os motores desligados, tá? É... Qual que é a melhor coisa que a gente tem para fazer? Isso aqui é constante. Isso aqui provavelmente também vai ser constante, porque é a velocidade da água com relação ao referencial externo, tá? O que é interessante a gente fazer? A gente isolar esse valor, porque a gente não sabe ele. Ele vai variar. Né? Ele vai variar 3 vezes. Ele vai ir de um valor positivo para um negativo para um nulo. Tá? Então vamos isolar isso aqui. Tá? VB0 então vai ficar como a soma dos vetores. Tranquilo? Beleza. Vamos para os casos, tá? A gente sabe então que a velocidade da água com relação ao referencial externo, ela é constante, tá? Ela é constante, tá? A gente supõe que é constante porque é muito difícil a água alterar o valor do... Perdão que meu cachorro ele tá endiabrado agora. A gente vai ter então a velocidade, essa aqui vai ser constante, por quê? Porque o barco ele não vai influenciar a velocidade da água, né, cara? O rio Amazonas ele é muito grande, pra gente pressupor isso. E aí a gente vai ter dois casos, cara. O que cachorro do cão, hein, velho? Dois casos. Primeiro, ele vai tentar subir, tá? A correnteza. E daí tu vai ter a velocidade. Aliás, vamos fazer um melhor. Ele vai ter a velocidade tentando subir o rio e depois tentando descer o rio, tá? Qual que é o nosso objetivo agora, tá? Deixa eu só esconder isso aqui. Bom, a gente sabe que delta T1, a gente sabe que o trecho é o mesmo, né? Então ele vai ter o mesmo comprimento x. O delta T1 ele vai ser basicamente a variação de espaço dividido pela velocidade que a gente vai ter, tá? Só que a gente quer apenas um módulo. Qual que é o problema? No primeiro caso, tu tem a aproximação entre a água e o barco, né? O barco ele está indo de encontro com a correnteza. Isso quer dizer o que, cara? A velocidade relativa do barco e da água e a da água com relação ao solo vão estar na mesma direção. O que isso quer dizer? Que a velocidade do barco com relação ao referencial externo
vai ter que ser a diferença dos módulos, né? Não faz sentido? Pensa o contrário comigo. Vamos fazer uma engenharia reversa. Se o barco ele estivesse indo de encontro com a água, tá? O barco com relação ao referencial externo, né? Se ele tivesse vindo de encontro com a água, o que aconteceria com a velocidade relativa? Os módulos iam somar e a velocidade relativa ia ser maior, né? Do que do que os dois módulos. Nesse caso vai ser o contrário, porque a gente quer a velocidade do barco com relação ao referencial externo, e não essa, que é a relativa. Então a gente vai no primeiro caso, né, ΔT1, que é que eles estão de encontro, a gente vai acabar diminuindo, né? No caso eu vou chamar isso aqui, puxa vida, esse valor aqui eu vou chamar de VB e esse de VA, tá? Só para simplificar. Isso aqui vai ser V, tá? Tanto faz, mas não vai ser importante pra gente. Então, VB menos VA até faz sentido, né? Porque um denominador menor vai dar um tempo maior. E o ΔT2 é a mesma coisa, só que ao invés de somar a gente vai subtrair, né? Porque eles estão no mesmo sentido aqui. Isso é uma intuição bem interessante até, tu vê os denominadores, né? Com o numerador constante e o denominador menor vai fazer o valor ser maior. Do que a gente conclui aqui? A gente faz um sistema de equações em que na verdade x é igual a 4VB mais VA, que vai ter que ser igual a 10VB menos VA. Bom, isso aqui vai acabar nos dando uma equação com duas incógnitas, a gente vai colocar uma em função da outra, tá? No caso, 6VB vai ter que ser igual a 14VA. Perdão, o conto tá travado, provavelmente eu tô com muita aba aberta. Então, VB vai ser 14 sextos, né, que vai dar 7 terços de VA. Esse é o valor de VB. Interessante, né? Agora a gente quer o ΔT3, né? Esse é o objetivo, que é na verdade só x sobre VA. Porque o barco ele vai estar com os motores desligados, ou seja, isso aqui vai ser zero. Tá? O barco ele vai só andar com relação à correnteza, né? Isso aqui vai ser zero. Isso aqui, bom, vamos ser um pouco honestos aqui. É muito fácil a gente só jogar isso aqui em alguma dessas duas equações, tá? E eu tô vendo mais interessante a do ΔT2 pra gente jogar, tá? Então vamos fazer isso. 4 horas vai ter que ser igual a x sobre VA mais VB. Só que VB é isso aqui. Então VA mais VB vai ser 7 mais 3 sobre 3 de VA, né? Que vai ser 10x sobre... aliás, 3x sobre 10 VA. Vai ser igual a 4 horas. Pô, a gente quer x sobre VA, né? Isso aqui é o nosso ΔT3. E o ΔT3, nesse caso, ele vai ser 40 sobre 3, né? Multiplica por 10 dos dois lados e divide por 3 dos dois lados. 40 terços de hora, né? Bom, achamos isso aqui, né? Muito bom. A gente tá com a resposta na mão. Só que as alternativas, já vou escrever aqui do lado, né? Isso aqui deu 40 terços de hora. Ah, mas não tem 40 terços. Ele tem valor com minutos. Bom, a gente pode, na verdade, fazer uma simplificação aqui, porque 1 hora é igual a 60 minutos, né? Ou seja, 1 terço de hora vai ser 1 terço de 60 minutos, que é 20 minutos. E a gente pode decompor esse 40 como 39 mais 1, né? Sobre 13 de hora. Bom, isso aqui vai dar 13, né? E tu vai somar 1 terço. Então, o ΔT3 que a gente quer vai ser 13 horas mais 1 terço de hora. Só que 1 terço de hora é 20 minutos, que nem acabamos de refletir. E, bom, essa aqui é a resposta final, tá? É a letra B da nossa questão. Letra B. Deixa eu encolher aqui de novo. Letra B.
Questão bem tranquilinha, tá? Alguém poderia se confundir nessa parte aqui. Entretanto, se você ainda está confuso nessa parte, eu recomendo rever a aula, claro, porque você vai acabar fazendo a questão corretamente. Entretanto, é mais interessante ainda você também aprender alguns macetes, né? Pô, se você está confuso na hora da prova, está sem tempo de pensar mais a fundo, você olha para os denominadores, né? O VB menos VA ele com certeza vai ser menor do que VB mais VA, já que a gente está vendo só módulos, né? Uma subtração sempre vai dar menor do que uma soma para números positivos. E logo o denominador menor vai fazer o numerador ser o resultado final da expressão ser maior, né? Então isso já é bem intuitivo para a gente fazer a questão. Bom, é isso. Esse é o primeiro exercício que eu queria fazer com vocês, tá? Tá aqui, resposta final, letra B. Maravilha. Muito obrigado aí pela atenção.